Minha história começa nos meus 6 anos de serviço no Exército Mexicano. A primeira que tenho para contar talvez seja a menos grave e a que mais se justifica moralmente. Na primeira história é sobre como acabei mandando para conversar com São Pedro para as pessoas da minha própria casa. Fiz isso para proteger uma recém-formada de que fizessem algo com ela. A verdade é que a esta altura nem é preciso explicar o que fazem com as mulheres dentro do exército mexicano, especialmente com as que acabaram de chegar. E menos ainda, preciso dizer que vários queriam fazer algo com ela. Para essa história, não vou dizer nenhum nome, apelido, nem nada desse tipo, vou simplesmente usar números, porque até hoje, apesar de já terem se passado muitos anos desde esse incidente, isso ainda tem a capacidade de me afetar. Tudo começa quando havia uma garota. Ela tinha 19 anos, tinha acabado de sair do treinamento básico. Naquele momento, eu possuía o lendário posto de tenente. Para quem não sabe, é o que vem depois de subtenente. A forma como eu cheguei lá, também não faço ideia. Simplesmente cheguei nesse posto por puro milagre mesmo. Foi até aí que eu cheguei, não consegui alcançar outro posto além desse. Claramente e obviamente, já com o posto o assédio já não era tanto, e eu também já podia mandar a merda. Aqueles que tratavam mal o pessoal feminino, da mesma forma que me trataram quando cheguei pela primeira vez. Agora, voltando à garota de 19 anos, ela era bonita, de estatura média que eu me lembre, media cerca de 1,73. Ela chegava até o meu peito. Ela era mais baixa e mais tranquila. Talvez seja por isso que, desde que a vi, ela me lembrou muito de mim. Ela deixou tudo para trás, inclusive o namorado para tentar ajudá-la. Também deixou mãe e avós, já no fim da vida por causa da idade. Isso foi o que me tocou, porque ao contrário de mim, ela realmente tinha nobreza, ela tinha seus motivos para estar ali. E para falar a verdade, é pelo fato de que eu realmente vi meu antigo eu nela. Talvez por isso eu tenha criado carinho por ela. Logo, ela caiu no próprio destacamento policial, porque ela não tinha ficado sob minha responsabilidade. Ela estava onde estavam no comando alguns sargentos e um subtenente, que eu mesma posso confirmar que eram da mesma laia. O pessoal feminino não fazia nada contra eles, porque para piorar, as garotas iam na onda deles e eram as malditas do grupo. E claramente, eu não ia me queimar por elas. Foi só quando viram minha garota, doce, inocente e sem habilidade para se defender. Tinha me esquecido, mas ela era magra. E como eu disse, tranquila e nobre, ela não sabia nada sobre assédio, e diferente de mim, que desde que cheguei já estava sendo perseguido. De longe, a uns 200 metros, já percebia como sargentos e subtenente a olhavam. Não preciso detalhar como era esse olhar. Ela estava apenas chegando. Eu não fiz nada porque pensei que, assim como a maioria do pelotão dela, seria daquelas que fingiam medo e vergonha no começo, para no final acabar fazendo parte do grupinho que fazia a clássica "o de trás paga". Isso é o que me pesa, ter acreditado que seria assim e não ter feito nada para defendê-la. Ela só durou 1 mês e meio e de um dia para o outro simplesmente começou a me evitar, não me olhava mais. Ela não interagia com as colegas do pelotão, e isso começou a me incomodar. Quando os sargentos ou o subtenente passavam perto dela, eu conseguia reconhecer imediatamente o olhar dela, de medo e desespero para que eles fossem embora e a deixassem em paz. Eu simplesmente deixei passar, e isso pesa em mim porque o que aconteceu com ela na semana seguinte foi culpa minha, por negligência minha de não ter me aproximado dela e cuidado dela como prometi quando ela chegou. Na última semana em que a vi, tudo continuou igual, exceto por algo que ocorreu no último dia. Ela já tinha um hematoma no pescoço e não andava ereta como costumava, nem tinha cor, estava simplesmente um pouco pálida e seu rosto não tinha expressão. Então decidi me aproximar dela e vê-la, mesmo sem ela dizer nada, enquanto fiquei alguns minutos com ela. Nada, simplesmente falava com a parede, não fazia nem dizia nada, até que falou que queria ir pedir baixa e me olhou. Notei que ela tinha nos olhos vidrados e sem cor alguma, nem carinho nem empatia, não havia nada nela, nem um pouco, e então olhei para os superiores que estavam lá. Foi quando ela desmaiou nos meus braços, caiu e eu a segurei. Os sargentos e o subtenente olharam rapidamente para ela e o olhar deles me disse tudo.
Eles já sabiam como era estar dentro dela, mesmo contra sua vontade. Fui levá-la junto com outra soldado para a enfermaria, mas carregá-la foi literalmente, e eu posso jurar pela minha santa mãe, que faleceu quando eu tinha 6 anos e me deixou sozinha com meu pai e meu avô. Foi como lembrar de um dos primeiros confrontos que tive, lembrar do peso do equipamento dos meus companheiros e lembrar que fui carregar uma das bolsas pretas. Dali vinha uma das partes mais difíceis, o resultado da enfermaria. Estando lá, me disseram que foi desmaio por baixa quantidade de açúcar no sangue, talvez por emoções intensas. E por último, me disseram o que eu já sabia. Dano no canal e hematomas perto da sua região. Eu sei que não deveria dizer isso ou sequer contar, mas vou fazer, porque o que me pesa é que essa eu poderia ter evitado e não fiz nada por ela. Essa noite ela ficou na enfermaria até o dia seguinte. Por causa dos ferimentos, ela foi levada para o Hospital Militar Regional para ser atendida lá, porque a enfermaria da base não tinha o necessário para cuidar dela. Ela foi levada e ficou 1 mês no hospital até receber alta e voltar. Só ficou algumas horas e desertou, deu baixa. Simplesmente a vi ir embora sem nada. Naquela época eu estava na atual zona militar de Puebla, que foi onde aconteceu isso da recrutadora. Naquele momento eu estava atendendo um garoto daqueles clássicos que acham que não tem nada para fazer e não querem mais estudar para ficar carregando arma no exército. Mas coitados, se soubessem que assim como lá fora, aqui também vão ter que estudar. Eu estava atendendo ele até que ela passou perto da esplanada. Não me olhou, não disse nada. Simplesmente pude ver suas lágrimas e seu sofrimento. Investigando, não houve nada. Não houve reclamação contra os sargentos. Não houve reclamação contra o subtenente. Simplesmente, ela os deixou livres e não fez nada com eles. Aquele dia eu simplesmente saí diferente. Não sentia essa sensação há muito tempo, até aquele dia. Simplesmente, cheguei perto da esplanada, fui até o atendente do refeitório, comprei um cigarro de um cara com uma lâmina solta que tinha lá e não senti dor, não reclamei, não fiz nada, nem sequer reagi. Foi aí que os pensamentos voltaram. Fiquei ali por quase 1 minuto. Só voltei a mim porque o atendente do refeitório e outro cara que estava lá me chamaram para me tirar do transe. Bastou apenas 1 minuto para decidir que eu faria isso. Eu ia dar cabo dos 3. Não importava nada. O primeiro foi o primeiro sargento. Fiquei quase 2 meses vigiando. Recusei minhas folgas. Me deram uma folga durante 1 mês, mas eu não saí. Fiquei aquartelada. No 3º mês me deram uma chance. Peguei ele sozinho, ele tinha ido ao banheiro e ninguém estava por perto. Nem os amantes dele, o 2º sargento e o subtenente, para protegê-lo. E ali mesmo eu acabei com ele. Antes de entrar, encontrei do lado de fora uma pedra bonita que tinham colocado para segurar uma porta e não deixar ela fechar. Tirei a pedra, peguei ela e vi ele esquentando a privada. Fiquei esperando ao lado, ele não percebeu. Esperei ele sair e acertei nele. Caiu no chão, com a banha toda, porque ele era meio gordo, e simplesmente foi ali mesmo dessa para melhor. Com o passar do tempo, o próximo foi o subtenente. Esse foi um verdadeiro banquete porque tive que participar de uma operação com ele. Havia uma área onde tinha um desnível e estava escondido. Ele foi mijar ali e enquanto a tropa e os outros estavam comendo, eu me mandei e abri caminho pelo mato e por umas árvores daquelas de tronco grande, que embaixo tem um monte de arbustos secos e altos. Me aproximei até certo ponto e ele estava mijando demais, diria perigosamente perto da beirada do desnível do campo lá embaixo. Devia ser uns 20 metros de descida rolando, e aí a sua imaginação faz o resto. Simplesmente ajudei ele, como diriam, e ele foi para uma certa direção, a gravidade fez o resto, igual ao Sonic. O detalhe que me faz não poder contar muito foi o 2º sargento. Esse cara eu nunca tive a oportunidade de derrubar, porque ele mudou de unidade, simplesmente escapou. Nunca mais consegui saber dele até alguns meses atrás. Foi por volta de um certo mês deste ano que finalmente descobri o que aconteceu com ele. Agora ele é capitão e, acima de tudo, está envolvido com gente pesada. Você já sabe com que tipo de gente pesada, que não são do governo. Só sei que talvez o que me deu prazer até agora é que agora ele é um velho de 58 anos, está com câncer nos ossos e sofre de cirrose. Basicamente, o velho sozinho, sem que eu faça nada, vou aproveitar ver como ele vai se reunir satisfatoriamente com suas amantes.
Aliás, se vocês se perguntarem por que eu me animo a contar essa parada, bom, talvez seja para tentar me livrar desse peso e, em segundo lugar, para honrar a memória da garota. Há alguns meses eu andei investigando para saber como ela estava, mas infelizmente ela já não está mais entre nós. Ela viveu normalmente e conseguiu seguir em frente depois disso por vários anos. Ou conseguiu até que, como eu disse, soube que ela decidiu simplesmente tirar a própria vida. Pelo que eu entendi, foi porque ela teve uma filha e contou para ela o que aconteceu, numa tentativa de conscientizar a filha. Mas nada pior do que contar isso para uma menina de uns 7 anos, porque obviamente ela vai acabar falando para todo mundo rapidamente. Foi isso que aconteceu, ela contou ao pai, e como ela nunca contou isso no começo, ele a abandonou e levou a filha dizendo que era mentira e que com certeza ela estava aprontando. Os pais dela também ficaram sabendo e assim a notícia se espalhou. Todos a abandonaram, o mundo a abandonou e eu estava ocupado com outras coisas naquela época. É isso que torna tão pesado contar isso, pensar que eu poderia ter evitado tudo se tivesse agido desde o início. Quando percebi que começaram a olhar para ela e a ficar de olho nela e não fiz nada, agora talvez ela esteja em um lugar melhor. Eu espero, e é isso que torna doloroso contar isso, que eu poderia ter evitado tudo isso se desde o começo eu tivesse feito algo. Quando vi como começaram a olhar para ela e a ficar de olho nela, mas eu não fiz nada. E acreditem, a gente aprende a conviver com muitas coisas lá dentro, com o medo, com as lembranças, com os mortos, com o que vê e com o que faz. Mas tem coisas que simplesmente não vão embora, e ela nunca saiu da minha cabeça, porque eu não me lembro da recruta. Eu me lembro da garota de 19 anos que ainda tinha sonhos, que queria ajudar a mãe e os avós. Chegou acreditando que serviria ao país e, sinceramente, espero que agora esteja em um lugar melhor. Às vezes queria acreditar que ela achou a paz que aqui nunca deixaram que ela tivesse. Se conto isso dela após tantos anos, não é para me justificar nem para que tenham pena de mim. Conto porque há situações em certos lugares que as pessoas preferem silenciar até ser tarde demais. E também porque se alguém ouvir isso e decidir falar, se defender ou ajudar alguém antes que seja tarde. Então, talvez carregar tudo isso não tenha sido completamente em vão.